pessoal, tudo bem? Beleza? Estamos aqui para mais uma super videoaula com seu professor de biologia preferido, professor Roque Alves. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da histologia, que é aquela ciência responsável pelo estudo dos tecidos que se encontram nos animais, ou seja, a histologia animal. Nós já tivemos aula aqui sobre praticamente todos os tipos de tecidos, né? O tecido epitelial, as diferentes classes de tecido conjuntivo, nós já falamos sobre o tecido muscular e nós vamos falar agora sobre a última classe de tecido, que é o tecido nervoso. Lembre-se aí que os animais, eles são formados por esses quatro tipos de tecidos: tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. E nós já tivemos videoaula sobre todos os outros, só falta o último tecido, e não menos importante, talvez seja o mais importante de todos, que é o tecido nervoso. Muito bem, você sabe muito bem, você aprendeu comigo, que um tecido é um conjunto de células que possui a mesma função, certo? Então, quais são as células que formam o tecido nervoso? Ele não é formado por uma única célula só, não. Ele é formado principalmente por uma célula chamada de neurônio, certo? Os neurônios são as principais células do tecido nervoso, mas também nós temos as chamadas de células da glia, que também são células que dão suporte, nutrem, né, e auxiliam no funcionamento dos neurônios. Então lembra aí, o tecido nervoso ele é formado pelos neurônios e pelas células da glia, que são células que dão suporte e auxiliam no funcionamento dessas células que nós vamos falar agora, que são os neurônios, que é a principal célula do tecido nervoso, certo? Você já deve ter visto o neurônio, né? O neurônio, ele tem esse formato característico estrelado, né? Ele parece uma raiz, ele vai se ramificando, assim, ele é bem diferente, né, das outras células e ele tem sua forma adaptada à sua função, tudo bem? Então, qual é a principal função? Quais são as funções de um neurônio, professor? O neurônio ele tem as seguintes funções: receber, processar e enviar informações, certo? Então, existe um estímulo que passa por dentro do neurônio que é chamado de impulso nervoso. E esse impulso nervoso ele tem que ser recebido, processado e enviado. Então, a principal função do neurônio é essa: ele vai ter partes que vão receber o estímulo, partes que vão processar esse estímulo e partes que vão enviar esse estímulo ou para um neurônio, ou para um músculo, ou para uma glândula. Depende, né, do funcionamento do organismo naquele momento. Então, principais funções do neurônio, você aprendeu qual é? Receber, processar e enviar informação. E como eu disse para você, cada parte do neurônio vai ter uma função dessa. Quais são as três partes que formam o neurônio? Isso é muito importante você saber, tá bom? Nós temos aqui essa parte mais ramificada em volta aqui, chamada de dendritos, como você pode ver na imagem, né? Os dendritos. Nós temos a parte que tem o núcleo da célula, que é o chamado de corpo celular. E esse prolongamento grande, esse rabinho bem grande dele, que termina aqui com essas ramificações, chamadas de axônio. Então essas são as três partes de um neurônio: dendrito, corpo celular e axônio. É muito importante você saber essas partes nessa ordem que eu estou falando para você, porque essa é a direção do impulso nervoso, certo? O impulso nervoso sempre é recebido pelo dendrito, processado pelo corpo celular e enviado pelo axônio. Isso nunca acontece ao contrário. Então essas são as três partes do neurônio: dendrito, corpo celular e axônio. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas partes aqui agora. Os dendritos, eles têm a principal função de receber o estímulo de outros neurônios ou células sensoriais, certo? Então você tem neurônios que vão passar esse estímulo para o outro neurônio e a primeira parte do neurônio que recebe o estímulo são os dendritos. Então a função dos dendritos, né, é receber o estímulo. Tudo bem? E esse estímulo, como eu já falei, pode vir de um outro neurônio ou pode vir de uma célula sensorial, como existe no seu paladar,
como existe na sua pele, que é o tato, como existe nos seus olhos, que é a visão. Então você vai ter dendritos nesses órgãos que vão perceber os estímulos, sejam luminosos, sejam táteis, sejam gustativos, e esses estímulos eles vão ser recebidos pelos dendritos, certo? Então os dendritos eles podem receber o estímulo ou de um outro neurônio ou de uma célula sensorial que faz parte aí dos seus sentidos, tudo bem? Então o dendrito, ó, ele fica naquela parte externa ali, né? Ele se ramifica, tudo bem? Muita gente acha, por exemplo, que quando a gente estuda muito, né, desenvolve o cérebro, o número de neurônios não aumenta. Uma coisa interessante que você tem que entender é que os neurônios são células que eles não se dividem, dificilmente fazem divisão celular. Então, se você estudar muito, ler muito, o seu cérebro não vai aumentar o número de neurônios. Então, como que você fica mais apto a aprender melhor quando você trabalha o seu cérebro? A resposta disso está nos dendritos. Os dendritos eles se ramificam mais, a árvore dendrítica ela vai se ramificar, criando novas conexões pelos neurônios, e isso vai fazer com que você tenha uma velocidade de informação mais rápida. Então é por isso que é muito importante você estar sempre lendo, estudando, trabalhando o seu cérebro, para que esses dendritos eles possam criar novas conexões com outros neurônios e fazer com que o estímulo nervoso passe de forma mais rápida, mais eficiente, e é por isso que você aprende mais, você desenvolve o seu cérebro, aumentando essas conexões dendríticas, que são essas partes dos neurônios, que são muito importantes, que eu falei com você. Tudo bem? Então o dendrito é a primeira parte do neurônio que nós aprendemos, e a função dela é receber o estímulo, certo? Que pode vir de neurônio ou de uma célula sensorial. Seguindo a linha do impulso nervoso, dendrito, a segunda parte é o corpo celular. O corpo celular é a parte do neurônio que possui o núcleo, né? O núcleo, as organelas, ficam todas ali no corpo celular. E quais são as características do corpo celular, professor? O corpo celular de um neurônio, ele tem alto metabolismo. O que é isso? Os seus neurônios, eles gastam muita energia, eles fazem muitas reações químicas. Não é à toa que 60% das coisas, de praticamente tudo que você come, principalmente da glicose que você utiliza como fonte de alimento, servem para alimentar os seus neurônios, certo? Então, o neurônio ele é movido à glicose, ele tem um alto metabolismo, e esse alto metabolismo serve para que os neurônios possam fazer a passagem do estímulo nervoso de uma forma muito eficiente. O corpo celular de um neurônio, além de ter um alto metabolismo, ele vai ter uma intensa produção de proteínas. Essas proteínas eu vou falar sobre elas mais para frente, que são os neurotransmissores, que servem para comunicar os neurônios. Os neurônios também eles vão possuir um alto número de mitocôndrias. Lembra para que serve a mitocôndria? É uma organela celular que serve para produzir energia. Então, se o neurônio tem um alto número de mitocôndrias, isso significa que o neurônio ele precisa de muita energia para funcionar. Como eu disse, ele tem um alto metabolismo, certo? Então, ele vai precisar de uma grande quantidade de energia. E é por isso que a célula nervosa, ou seja, o neurônio, ele vai possuir um grande número de mitocôndrias. E como eu já tinha informado, né, esse neurônio ele vai ter uma intensa produção das proteínas. E lembra qual a organela celular que forma proteínas? É o retículo endoplasmático rugoso, que vai ser desenvolvido aí por essa célula, vai estar bem desenvolvido nessa célula chamada de neurônio. Então, características do corpo celular do neurônio, repetindo para você, é uma célula que vai ter alto metabolismo, intensa produção de proteínas, alto número de mitocôndrias e retículo endoplasmático rugoso bem desenvolvido, certo? Aprendemos sobre o dendrito, sobre o corpo celular, falta a última parte. Lembra aí, o dendrito recebe, corpo celular processa o estímulo e quem vai enviar vai ser o axônio, né, que é a última parte do neurônio, que é a maior parte do neurônio, que é um prolongamento único ligado ao corpo celular. Qual é a função do axônio, professor? A função do axônio é transmitir o impulso nervoso ou para outro neurônio, ou para uma glândula que vai produzir alguma substância, ou para um músculo que vai contrair. Você está entendendo? Então, os neurônios são formados por dendrito, corpo celular, e o axônio é aquele prolongamento que vai passar a informação de um neurônio ou para outro neurônio, que é um processo que nós vamos aprender chamado de sinapse,
ou para uma glândula produzir alguma substância, ou hormônio, ou um músculo contrair, que para o músculo contrair, você precisa de um nervo motor, um neurônio que vai lá e dá o estímulo para ele contrair, certo? Então o axônio ele vai ser responsável por essa passagem da informação. Dendrito recebe, corpo celular processa e o axônio envia informação para outro neurônio ou para essas outras estruturas que eu falei para você. Tudo bem? Mas olha só que interessante, em volta dos axônios, dos neurônios, que é esse prolongamento que eu disse, existe uma estrutura formada de lipídios chamada de bainha de mielina. Como você pode ver na imagem, a bainha de mielina é uma estrutura que envolve os neurônios como se fosse um fio encapado. Imagina que o neurônio seja um fio elétrico, né? E os fios elétricos geralmente são encapados, certo? Por que os fios são encapados? Para que o impulso elétrico, ou seja, o impulso nervoso, ele não saia do neurônio. Então, a função da bainha de mielina que você está vendo aqui funciona como um isolante elétrico, fazendo com que o impulso nervoso passe de forma muito mais eficiente por dentro do axônio e não vá extrapolar outras regiões, né? Ou seja, ele vai passar só por dentro do neurônio e esse impulso elétrico não vai invadir outros tecidos, porque isso pode ser sintomas para várias doenças, tudo bem? Então, aprenda aí que a bainha de mielina é uma estrutura feita de lipídios que se encontra no axônio dos neurônios e tem a função de isolante elétrico, facilitando o impulso nervoso. Não sei se você sabe, mas o nosso cérebro é quase 60% formado de gordura. E essa gordura vem principalmente da bainha de mielina para facilitar, fazer com que o estímulo nervoso, o estímulo elétrico que passa pelo nosso organismo aconteça de forma muito mais eficiente. Tudo bem? Então é o seguinte, lembra que esse impulso nervoso, como eu disse, é um impulso de origem elétrica. Então eu procuro falar com os meus alunos, quando você compara o neurônio com alguma coisa, compara o neurônio com um fio elétrico. Ele é muito parecido, só que esse fio elétrico, esse impulso nervoso, ou esse impulso elétrico, né, que vai passar por dentro do neurônio, ele passa em uma direção única, sempre, dendrito, corpo celular e axônio. Esse é o sentido do impulso nervoso. Certo? E esse impulso nervoso, ele acontece através de trocas de cargas elétricas que acontecem através da membrana do neurônio, certo? Então o neurônio, ele inicialmente, antes de receber o estímulo, nós falamos que esse neurônio ele se encontra em repouso. O que é um neurônio em repouso, professor? Ou polarizado? É quando esse neurônio, como você pode ver na imagem, ele apresenta carga positiva do lado externo e carga negativa do lado interno. Aqui, desse jeito, ele se encontra polarizado, certo? Normal. A partir do momento que ele recebe o estímulo, nós vamos aprender que vai acontecer uma despolarização, uma troca de cargas na membrana do neurônio, que é mantida através de um processo de transporte ativo, conhecido como bomba de sódio e potássio. Então, a bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte de íons que acontece nos neurônios, nas células musculares e outros tipos de células também, né? Mas que tem essa função de trocar as cargas do neurônio para que o neurônio possa despolarizar. Isso vai criar uma reação em cadeia e fazer com que a passagem do estímulo aconteça por todo o neurônio, tudo bem? Então a bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte de gasto, que envolve gasto de energia, e é um transporte de dois íons, que como o próprio nome já fala, é o íon sódio e o íon potássio, que são íons que vão favorecer essa passagem do estímulo nervoso. Tudo bem? Certo. Então, como que acontece a passagem do estímulo? Primeiro, é quando o estímulo químico, mecânico, elétrico chega ao neurônio. Então, vai acontecer uma alteração na permeabilidade da membrana plasmática. Então, vai acontecer a entrada dos íons sódio, certo? E uma pequena saída dos íons potássio. Essa inversão de cargas que acontece em torno da membrana, né, gera um potencial de ação que faz com que seja propagado através do neurônio, e esse potencial de ação vai fazer com que o estímulo passe através do neurônio, que é o mesmo processo que acontece com o fio, certo? Então, quando a luz está apagada, por exemplo, o fio se encontra polarizado. A partir do momento que você encosta lá no interruptor e acende uma lâmpada, ele vai criar uma troca de cargas, que é a mesma coisa que acontece nos neurônios, e isso favorece
a passagem do impulso nervoso, ok? Que é através da bomba de sódio e potássio, certo? Muito bem. Então, quando o neurônio ele passa uma informação para outro neurônio, certo? Quando o impulso nervoso, né, acontece entre um neurônio e outro, nós chamamos isso de sinapse. É a transmissão do impulso de um neurônio a outro. Isso chama-se sinapse. E a sinapse ela vai acontecer através de um axônio de um neurônio para o dendrito de um outro neurônio. Lembra que o axônio transmite, o dendrito recebe, né? Então essa comunicação entre dois neurônios chama-se sinapse. E essa sinapse acontece através... Os neurônios eles não se encostam, certo? Essa comunicação que acontece entre neurônios acontece através de proteínas conhecidas como neurotransmissores. Então os neurotransmissores do axônio, que são produzidos por um neurônio, são recebidos pelo dendrito de outro neurônio. Então essa transmissão, essa comunicação entre dois neurônios através de proteínas especiais chamadas de neurotransmissores, nós chamamos isso de sinapse, certo? E esse espaço que existe entre dois neurônios, de um axônio de um neurônio para o dendrito de outro, nós chamamos de fenda sináptica. E dependendo do tipo de neurotransmissor que é passado de um neurônio para o outro, né, nós temos aí uma modificação do nosso comportamento, ou seja, a nossa felicidade, nossa ansiedade, nossas vontades estão diretamente ligadas aos tipos de neurotransmissores que são passados de um neurônio para o outro, né, que vão determinar se você vai estar feliz, se você vai estar triste. Ou seja, é uma composição química que acontece no nosso cérebro que favorece o nosso comportamento. Tudo bem? Então perceba aqui, ó, nessa imagem, né, a imagem número 1, você está vendo o axônio de um neurônio, na imagem número 2 seriam os neurotransmissores, e na imagem número 3 o dendrito de um outro neurônio que vai receber o estímulo. Né? Esse processo é chamado de sinapse, como eu disse para você. E os nossos sentimentos são quimicamente explicados. Olha que interessante essa imagem aqui, que mostra alguns exemplos de neurotransmissores muito importantes, né? Como a dopamina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer, certo? Sensação de bem-estar, assim como a dopamina, a serotonina também está ligado a esse processo. Nós temos a noradrenalina, que está ligado à fuga e luta, né? A ocitocina, que é um tipo de neurotransmissor que está diretamente relacionado a vários processos, né? Químicos também. Então algumas doenças, algumas características do nosso comportamento se devem ao fato da composição química dos tipos de neurotransmissores que formam o nosso cérebro, certo? Então olha só, uma pessoa que tem esquizofrenia, ela vai ter um aumento na quantidade de dopamina. Já a ansiedade, trata-se de uma quantidade de dopamina muito baixa. Uma pessoa que está feliz, ela vai ter um nível de serotonina bem alto. Agora, uma pessoa que está em depressão, ela vai apresentar nível de serotonina e dopamina, que são dois neurotransmissores, muito baixo. Uma pessoa que está apaixonada, professor, serotonina, dopamina e ocitocina lá em cima. E isso que faz com que uma pessoa, né, tenha todas aquelas sensações características. E quando você precisa de uma sensação de luta, de sair de perto de alguma coisa, né, um carro está quase te atropelando, você toma aquela decisão rápida, isso se deve ao aumento dos níveis de dois neurotransmissores chamados de adrenalina e noradrenalina, certo? Que são exemplos de neurotransmissores que podem, né, alterar o nosso comportamento como um todo, certo? Então nós temos aí alguns exemplos de neurotransmissores, como eu falei, a dopamina, que está diretamente ligado à sensação de prazer. Nós temos a serotonina, que está ligado também aos transtornos de humor e transtornos afetivos, certo? Nós temos a acetilcolina, a noradrenalina, epinefrina, glutamato, o GABA. Então, basta você fazer uma pequena pesquisa sobre os tipos de neurotransmissores, né, para você entender para que cada um deles serve, né? Senão eu vou ficar aqui muito tempo falando sobre eles, certo? Uma coisa interessante que você tem que entender é que quando você utiliza algum tipo de droga, por exemplo, como a cocaína, maconha, isso
vai alterar essa composição química normalmente. É por isso que muitas pessoas sentem uma falsa sensação de prazer e bem-estar quando utiliza determinados tipos de drogas, porque as drogas elas vão alterar essa química de neurotransmissores do seu cérebro. Isso depende do tipo de droga, né, ou medicamento também que afeta o sistema nervoso. Tudo bem? Muito bem. Como eu disse, né, o nosso tecido nervoso ele não é formado só de neurônios. Nós temos também as células da glia, que são células que protegem, envolvem e nutrem os neurônios. São 3 tipos de células da glia. As primeiras são chamadas de astrócitos. Os astrócitos são células que vão dar sustentação física ao tecido nervoso. Então ela vai permanecer, fazer com que os neurônios eles fiquem interligados ali, dando aquela sustentação característica dos neurônios, é dada através de um outro tipo de célula do tecido nervoso chamado de astrócito. Já as células de Schwann são células que vão auxiliar na produção da bainha de mielina, que é aquela estrutura que eu falei anteriormente, que funciona como um isolante elétrico. E nós temos também as microglias, né, que elas vão fagocitar, né, detritos, ou seja, restos de células do tecido nervoso, ou seja, fazer uma limpeza geral do seu tecido nervoso, mantendo o bom funcionamento dos neurônios. Então você tem esses 3 tipos de células da glia, os astrócitos, as células de Schwann e as microglias, que são células que basicamente vão auxiliar no funcionamento desse tecido tão importante que é o tecido nervoso, certo? Muito bem. Então você sabe que existem órgãos no nosso corpo que vão possuir uma grande quantidade de tecido nervoso, como o cérebro, como a medula espinhal, certo? Então você vai ter os nervos, que são órgãos que fazem parte desse sistema chamado de sistema nervoso. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido a aula de tecido nervoso, o funcionamento dos neurônios, as partes do neurônio que eu expliquei para você. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado das aulas de histologia. Aprendemos sobre todos os tecidos, certo? Um grande prazer falar com você, meu amigo. Até a próxima aula. Tchau!